Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul, com muito debate. Jogadores chegando, jogadores cogitados também na dupla Granal para esta temporada. E de imediato, vamos com o Matheus Trindade na Central Band do Esporte. Alô, Matheus, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E olha, Jeromel, mais uma vez, assunto numa possibilidade de saída do jogador. O empresário do atleta quer uma reunião com a direção do Grêmio. O Grêmio já recusou 2 propostas que chegaram para o jogador. E agora deve chegar uma terceira proposta. Lembrando que a janela de transferências para a Europa fecha agora dia 31 de janeiro. Então o empresário quer uma reunião logo para saber se o Grêmio vai aceitar essa terceira proposta ou se o jogador fica. A ideia é um projeto longo com o jogador do Grêmio ou aceitar essa transferência para o mercado de fora do país. Jeromel mais uma vez em pauta com interesses de fora para a venda do jogador, Meneghete. Alguém sabe qual é a idade do Jeromel? Ribeiro? Felipe? Pô, o Jeromel está perto dos 30 anos. Matheus, se puder descobrir para nós a idade do Jeromel aí, eu acho que é importante para o nosso debate. É óbvio que o Grêmio vai tratar de um projeto longo com o Jeromel. O Grêmio não vai vender. Se diz que o grande reforço do Grêmio nesta temporada para a Libertadores da América é a manutenção do grupo de jogadores, Aldo. Então é óbvio que o Grêmio vai manter o Jeromel, né? Não acho tão óbvio, tá? Tem coisa errada acontecendo 31 anos. nesse bastidor. Ele está há algum tempo fazendo reuniões e se especulando a possibilidade de uma saída. Com essa idade, Meneghete, esse é um jogador que pode ser muito mais tendente a sair do que permanecer. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês assim. Quem leu, inclusive nas entrelinhas, a entrevista de quem manda é o Renato, correto? Alguma dúvida? Não, né? Não, quem manda é o presidente Bolsonaro. No futebol, o Renato tem tomado a frente, sim. Mas no clube não é até ali, não. No clube quem manda é o presidente Bolsonaro. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas quem está dando as diretrizes do time, reforço e tudo mais é o Renato. O que o Renato disse? Lembram bem? Renato falou assim em determinado momento sobre a esperança daquele tiro certo daqueles jogadores. Que o Grêmio não tinha vendido ninguém e, portanto, né, não teve capacidade até agora financeira para fazer essas contratações que o Renato deixou tudo mastigadinho para o departamento de futebol. Bueno, aí eu pergunto para vocês e para o nosso telespectador. Se é verdade isso, o Grêmio precisa vender alguém. Bueno, quem é que vocês prefeririam que fosse vendido? O Luan, o Wallace, jogadores evidentemente que têm mercado e são mais jovens, ou um cara de 31 anos chamado Jeromel, que é bom jogador. Não tem substituto no Grêmio. Que realmente... Não tem substituto. Mas quem é mais fácil de substituir? O Wallace, o Jailson já está livre. Boa. Não. Que Jailson? Jailson não é o Wallace. Ok, mas o Jeromel não tem nem sombra. O reserva do Jeromel é o Thierry e o reserva do Thierry é o Gabriel, que não joga 3 anos. Do Jeromel, dá pra contratar esse rapaz que você Mas o Renato não quer aí. que traga um zagueiro. O Renato quer que traga um tiro certo pro ataque. Mas de onde é que tu vai ter dinheiro? Ok, mas aí tu perde o Jeromel e contrata pro ataque, não contrata pra defesa. Não, é um problema gigantesco. Não pode vender o Jeromel. Não pode perder o Jeromel. Os movimentos do procurador do Jeromel caracterizam uma ideia de colocar o clube na condição de refém. Na condição de refém do jogador. Há provavelmente uma proposta que é razoável e ele está querendo, com esta proposta, barganhar para fazer aí um contrato de aposentadoria do jogador. Me parece claro que Eu queria ver o Paulo Brito, Ribeiro. Vamos deixar os outros falar, Ribeiro. Calma. Paulo Brito, Jeromel. Eu acho que, discordando do meu amigo Ribeiro Neto, o Jeromel é o mais importante para ficar no Grêmio. Eu acho que o Wallace faria muita falta, todo mundo sabe que eu considero o Wallace um grande jogador, seleção brasileira, Lua também é um jogador diferenciado, mas o Jeromel é o xerifão, é o dono do time. Olha, o Internacional, por não ter um Jeromel, foi rebaixado para a segunda divisão. Mas tem o Kahneman. Não, o Kahneman é bom jogador, Brito. O Kahneman é bom jogador. É bom, mas não joga sozinho. Se colocar... A defesa do Grêmio está acertada com esses dois. Está acertada. Com o Jeromel e o Kahneman está acertada. Exatamente. Tirou o Jeromel, desmancha. Tira o Jeromel. O Internacional tinha Paulão, foi para a segunda divisão com os gols acontecendo com facilidade na posição deles. Então, para mim, Jeromel não pode sair, senão abre um buraco no time do Grêmio, campeão da Copa do Brasil. Vamos a Viamão. O Internacional está apresentando hoje 2 reforços e o João Batista está com um dos integrantes do departamento de futebol. Diga lá, JB.
Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, a todos que estão nos assistindo. Sim, o zagueiro Klaus e o lateral direito alemão foram apresentados nesta manhã aqui no hotel onde o Internacional está concentrado e faz a sua pré-temporada até a próxima quarta-feira. Bom, eles são dois reforços para a defesa. Eu estou ao lado do diretor de futebol do Internacional, Adauri Silveira, que vai avaliar essas contratações. Adauri, obrigado por atender a TV Bandeirantes. Como é que vocês avaliam as contratações do Klaus e do alemão? Como é que chegaram no nome deles e a importância desses dois para o sistema defensivo colorado? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde aos integrantes da bancada, em especial ao Meneghetti, que é o apresentador. E não posso deixar de dar um abraço aos meus dois grandes amigos lá. Todos são meus amigos, mas o Zé Aldo e o Paulo Brito, que eu sei que estão aí na bancada. A gente trabalhou bastante tempo juntos aí. E também o nosso torcedor, o torcedor colorado, que neste ano de 2017, mais do que nunca, a gente vai contar com ele, espera pela sua presença, nos ajudando o tempo todo para nós sair deste momento ruim que ficamos. As duas contratações que a gente apresentou agora é o Klaus. Temos primeiro um pequeno corte aí na transmissão de Viamão. Klaus e o alemão. Klaus e o alemão, estava dizendo. Eu diria assim, ó. Ainda bem que não caiu o sinal quando mandou um abraço para mim pro Zé Aldo. Não, eu até fiquei com inveja aqui. Invejazinha. Pô, eu e o Felipe Duarte completamente esqueci. Nós não valemos nada. Ele mandou um boa tarde a toda a bancada e citou Paulo Brito, Zé Aldo, mandou um abraço. Eu posso também. Até ciúmes agora. Eu sempre foi um torcedor, né? Um colega da gente. Foi nosso colega. Trabalha com marketing, todo mundo sabe. E dando entrevista como diretor de futebol, né? O Adauri. Por quê? É muito meu amigo. Bom, a gente sabe que o Klaus é uma indicação do Zago. Não sei se o alemão tem essa referência do treinador ou não. Vocês têm essa informação? Seria o Zago o padrinho dessa contratação? Ou... Eu tenho a informação de que é um empresário do alemão. E o empresário do alemão tem uma ligação com o Zago. Então isso é fato. Então tem. Qual é a ligação que ele tem com o Zago? Mas não é só o alemão. Não estou insinuando nada, gente, tá? Não é só o alemão. Mas o histórico é esse. O Zago foi diretor do Corinthians e o Fernando Garcia era conselheiro do Corinthians. Era um braço direito do André Sanches. Eles montaram o time do Corinthians na Série B juntos. Essa é a ligação. Com o Zago como diretor. O Zago tem uma relação próxima, então, tem uma de relação amizade. Próxima. Pode ser uma indicação do Zago, pode ser. Não, eu acho até que é importante que tenha o respaldo do treinador, mas que seja, na verdade, uma indicação, seja afiançado pela direção, né? Isso é importante. Vamos lá, JB. Bom, retornando, Adauri, você falava sobre o Klaus, zagueiro contratado pelo Internacional. Então eu estava dizendo que o Klaus era um jogador que estava dentro do radar do nosso departamento de futebol, do nosso CAPA, e também com o aval do treinador, que o Antônio Carlos Zago, que trabalhou com ele. Antes que eu encerre a pergunta, também um abraço aos meus dois amigos lá, o Ribeiro Neto e o Felipe. A gente não trabalhou junto, o Ribeiro e Felipe, mas também foi dois grandes amigos que eu fiz na imprensa. O alemão, lateral direito, contratado junto ao Bragantino, jogou no Botafogo, teve destaque lá. O que você pode falar sobre o alemão? Como é que vocês chegaram nesse nome? Também, nós temos hoje, o nosso departamento de futebol tem um departamento exclusivo, que é o CAPA, que fica avaliando jogadores, prospectando jogadores. E o alemão, dentro das nossas necessidades, dentro das nossas... nós fomos procurar jogador e um dos que apareceu com um bom destaque foi o alemão, e aí aparece todo o destaque que ele teve no Botafogo, e aí a gente foi atrás dele, o negócio viabilizou, ele está aqui conosco, imbuído do nosso espírito. Bom, o Capa ajudou nessa contratação. O Capa vai ajudar também no Marcelo Cirino. A gente sabe que o Internacional já fez proposta por esse jogador para comprar 20% dele junto à Doen Sports. Hoje depende mais do Atlético Paranaense para liberar o atleta, porque a Doen já aceitou essa proposta do Inter. Marcelo Cirino, uma negociação que está encaminhada? A gente não fala sobre o nome de atletas, mas eu quero reforçar a importância em todas as nossas contratações da tecnologia. Hoje a tecnologia está à disposição de todos nós e nós usamos muito no Inter para prospectar jogador, prospectar as suas características e chegar ao melhor que se adeque ao momento que venha se juntar ao nosso grupo para nos ajudar. Dá para falar mais ou menos a quantidade de reforços que pode vir? Olha, a quantidade de reforços sempre depende muito das necessidades e do mercado. Então a gente tem algumas coisas que a gente está analisando, algumas coisas que a gente está vendo, mas em números a gente não fala. Meneghetti. Pergunta mesmo quantos jogadores o Adauri, meu abraço a ele, imaginava, mas você já fez, eu estou vendo que ele está meio espiado aí, não quer abrir muito, o Inter está ainda olhando o mercado. Mas então, em relação aos jogadores que podem ter propostas do Inter, William e Anderson, houve alguma evolução nessas negociações, Adauri?
Não, nesses 2 negócios ainda não houve nenhuma evolução, a gente continua aguardando e assim que tiver alguma posição mais efetiva, vocês também serão informados. Eu queria fazer um questionamento ao Adauri com relação ao time do Zago, né? A gente acompanhou o jogo treino contra o Inter de Lages, o Zago foi mesclando reservas do meio para frente, titulares do meio para trás, foi assim que pelo menos a gente interpretou, todos os repórteres que acompanharam. No próximo amistoso do Internacional, já vai dar para ver um time titular, uma cara de time titular, Adauri? Um abraço, Felipe. A questão técnica é sempre definida pelo nosso treinador, né? A gente, vamos deixar a critério dele, a gente não conversou sobre isso, mas ele é que vai definir qual é o formato que ele vai vir, se vai ser no mesmo formato, ou se é o formato antigo, ou enfim, mesclando A ou B. Isso, as definições técnicas é a critério do Zago. Mas ele passa alguma coisa para vocês? A gente sempre conversa, a direção de futebol sempre conversa com o treinador, mas a decisão técnica é dele. Adauri, obrigado pela tua participação conosco, bom trabalho aí no CT que o Internacional montou em Viamão para a sua pré-temporada. Grande abraço. Grande abraço, Meneghetti, sucesso na tua nova jornada aí. Tá bom, muito obrigado, João, você volta em seguida, ok? Adauri Silveira conversando conosco, o diretor de futebol do Internacional, Meneghetti. Muito bem, em seguida o João volta lá do CT que o Internacional montou em Viamão, conversando com o diretor de futebol do Internacional. Vocês acham que o Internacional ainda precisa de quantos reforços? Tá, eu gostaria, primeiro lugar, eu posso fazer uma pergunta, Meneghetti? Vai fazer igual, mesmo que eu diga não, tu vai fazer. Não, mas agora, então toca a ficha. Não é. Fala, Ribeiro. Né, meu? Bruxo é bruxo, tem que ter. Assim, ó, o negócio é o seguinte, respeito. Olha aqui, ó. Tem um integrante da nossa bancada que teve o privilégio de assistir o primeiro jogo treino internacional. E para a nossa sorte, telespectador, ele é o especialista em tatiquês. Né? Lá vem. Ele é o cara dos lá vem crítica ao Zago. Não, olha lá o Andrés, olha o Andrés batendo na bola com toda essa categoria. E eu gostaria... Que jogador. Que marqueteiro, quer dizer, que jogador. Aqui, ó. E nesse 0-0 com o Inter de Lages, Felipe, por favor, nos conte alguma novidade, alguma coisa boa que você pode observar. Primeiro explicar o que aconteceu, tá? O Zago, já dei até um pitaco aí. O Zago, ele colocou no primeiro tempo a defesa titular e do meio para frente jogadores reservas. Como é que eu vou interpretar isso? Neres, Hernando, Ceará, Wendel jogaram na defesa, Danilo Fernandes. Do ataque, Andrigo, Ferrarez, Ailon, que propriamente não são jogadores titulares, né? Não devem iniciar como titulares. No segundo tempo, do meio para frente, jogadores titulares, D'Alessandro, Seiras, Robertson, que é uma indicação do Zago. E do meio para trás, jogadores reservas, como o jovem Léo Ortiz, da base, o Charles, esses jogadores que apareceram do meio para trás. Não foi um jogo bom, tá? Eu não gostei da parte principalmente ofensiva. No primeiro tempo, se não fosse o Danilo Fernandes, o Inter tinha sofrido um gol do Inter de Lages. Danilo Fernandes fez uma excelente defesa no ângulo. E no segundo tempo, com o D'Alessandro e com o Seiras, o Inter dominou o jogo. Teve posse de bola, o Inter de Lages não atacou o Marcelo Lomba, só que não teve verticalidade, não chutou a bola no gol. O goleiro do Inter de Lages suou porque estava no sol. Ele não se esforçou em nenhum momento, tocou na bola apenas cobrando tiro de metas e eu senti falta disso. O Inter não é um time que chuta de longa distância e não entra na área do adversário. Eu ainda acho que o Inter vai sentir a necessidade de contratar jogadores, principalmente para ataque. Já quero, você vai debater em seguida, antes tem uma mensagem do Ribeiro Neto muito importante para nós, ele e o Marcelo. Diga lá, Ribeiro. Tá. Você não fez ainda a sua assinatura da Sky? O que você está esperando, hein? Olha, é o momento de trazer para você que assiste os Donos da Bola ofertas especiais da Sky. Sky, que é a melhor TV por assinatura. Sky, que leva até você a imagem em High Definition, alta definição. Você pode ter a sua Sky na cidade, no campo, na serra, na praia. E hoje você vai ter a oportunidade de aproveitar uma grande oferta. Marcelo Gama, tudo bem? Tudo bem, Ribeiro, boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? O que a Sky preparou para hoje, hein, Marcelo? Olha só, Ribeiro Neto, finalmente a bola vai rolar em 2017. Nós temos o Gauchão agora domingo, né? Já início do Gauchão, né? Não, agora não, mas já tem jogo treino e tal. Mas e logo, rolar pra valer. Não, mas já tá começando, inclusive a Libertadores da América e tal. A bola então, já tá rolando, gente. Então, olha só. Agora, né? Hoje eu tenho uma promoção, ou melhor, não é promoção, é uma oportunidade para você que quer assistir a todos os jogos do futebol no mundo, não só no Brasil, no mundo. Liga agora até as 13h30, porque nós temos uma oferta muito especial. Olha só, futebol completo. Tem Gauchão, Brasileirão, aí você terá que escolher Série A ou Série B, mais campeonatos na Europa, campeonatos na América do Norte, campeonatos na Argentina,
com um precinho bem pequenininho. Gente, é o menor custo-benefício para quem é apaixonado por futebol. E tem mais, hein? Falando que assistiu a promoção hoje, Ribeiro Neto, nós vamos dar um presente, né? Vamos ou não vamos? Vamos sim, olha presentinho só. Presentinho. Para quem assiste aqui, tem presente sim. Olha só, gente. Um ponto adicional, que beleza. isento de mensalidade. Ouça só, você vai ter acesso a todos os jogos no mundo. Mais um ponto adicional para instalar, para distribuir aí na tua casa. E o preço, bem baixinho. Então, liga só hoje até às 13h30. O telefone está aí, 0800 009 6969. Ribeiro Neto está saindo de férias, né? Amanhã, voltando pro Gravatal. Olha aqui, lá no Gravatal tem o Sky também. Então está aí a dica especial para você. É isso aí, Sky. Hoje, assine e ganhe muitos benefícios. Tenha você também acesso a muito futebol com imagem High Definition em qualquer lugar do nosso estado. Seja você o dono da bola. Ligue hoje 0800 009 6969. Eu disse 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente, Meneghete. Ribeiro, vem pra cá, vamos debater um pouquinho. Eu queria só que você passasse quantas submissões fez o Zago? Ele Mexeu todo o time, do primeiro pro segundo tempo todo o time. Tá, mas então dá pra pelo menos tirar uma base de time titular. Quem era a zaga? Eu interpretei da seguinte forma, tá? O time que começou o primeiro tempo tinha a defesa titular. E aí jogaram Ceará, o alemão não estava à disposição ainda. Ceará, Neres, Hernando e Wendel. Danilo Klaus à disposição ou não? Klaus também estava fora. Tá. E a dupla de volantes foi Rodrigo Dourado e Eduardo Henrique. Acho que essa é a defesa titular do Internacional nesse início de temporada. O Bob está treinando. No time reserva. E aí no segundo tempo Anselmo também, né? Que eu vi a imagem dele treinando. Isso, no segundo tempo entrou a defesa reserva com Bob, Anselmo, Léo Ortiz, Eduardo, Charles. Esses jogadores atuaram no segundo tempo. Eduardo, essa é uma novidade. Eduardo Henrique à frente neste primeira amostragem, que a gente tem que dizer que é pequena, mas à frente de Anselmo e de Bob. Essa é a interpretação. E aí, do meio para frente, os jogadores titulares do Zago, né? Que largam em 2017 como titulares. E aí era uma linha de 3, com Diego, que é um jovem que veio da Portuguesa para a base do Inter, D'Alessandro centralizado, Seiras pela esquerda e o Robertson na frente. Nico Lopes no banco, Valdívia no banco. Nico Lopes foi atacante do time do primeiro tempo, ou seja, do time que tinha o ataque reserva. E o Valdívia? Valdívia não está treinando. Está machucado, né? Ele terminou o ano machucado, né? Ele tomou uma pancada no início, nos primeiros treinamentos. Tá. Bom, eu não me surpreende que o Robertson esteja recebendo essa chance, é até meio óbvio, né? Porque ele foi contratado a pedido do Zago. Mas não quer dizer que pediu vai ser titular, Ribeiro. Eu acho que não é óbvio. Não, mas é meio óbvio que ele, na largada, receba as oportunidades. Não acho nada óbvio, não tem essa aí. O cara pode contratar o jogador para grupo, para compor o grupo. Mas não tem porque eu acho que não passa disso, hein? Não, aqui, ó. Gente, uma coisa é o que eu acho. Eu acho que tem que dar. Mas o Nico Lopes tem que mostrar serviço também, tá, Brito? Ele e o Robert tem que mostrar serviço, os dois. É óbvio. Mas quem é que o Antônio Carlos Zago conhece mais, Meneghete? Nico Lopes ou Robertson? Mas ele trabalhou com o Robson, essa pergunta é óbvia de resposta. Então, tá bem. Então é óbvio. Tá bem, mas é só porque está saindo de férias. Mas é óbvio também, Menega, que o jogador vai receber a primeira oportunidade. A primeira é ele é bruxo do homem, é bruxo do homem. Eu não concordo com essa tua tese aí, não é nem com o Zago que eu discordo da tua tese. Eu acho que a tua tese parte de uma premissa errada. Quer dizer que o sujeito tem o Lucas Prato no time do Atlético Mineiro. Peraí, tem o Lucas Prato. Mas aí ele indica, eu trabalhei com aquele cara no América Mineiro, veio no jogador da América, não, você vai ser titular. Não, vai jogar o melhor. Mas a grande diferença... Ele deve achar que o Robertson, nesse momento, é mais interessante que o Nico Lopes, é isso? Por quê? Porque o Nico Lopes não é o Lucas Prato. Mas aí que tá, eu acho que o Nico Lopes não briga com o Robertson pelo jogo-treino, tá? Porque no jogo-treino no primeiro tempo, o centroavante no primeiro tempo foram Ailon, e aí depois teve uma parada para água e entrou o Brenner no lugar do Ailon. Eu acho que é Ailon, Brenner, Robertson e Cirino, se vier, são os 4 que vão disputar a posição mais terminal do ataque. Eu acho que o Cirino pode brigar com o Diego e aí com o Nico Lopes. D'Alessandro aberto pelo lado direito. E Seiras, como é que funcionaram? O D'Alessandro muito melhor que o Seiras, tá? O Seiras, aí é uma opinião minha. Eu acho que ele não consegue cumprir aquela função pelo lado esquerdo, aberto, ele é lento para aquela função. Mas o D'Alessandro, ele voltava para a linha dos volantes. É o maestro do time, como sempre foi, orientando os mais jovens, dominava a bola, fazia inversão de jogo. É a cabeça pensante. E ele e o Seiras se entenderam muito bem, fizeram algumas tabelas. Só que o Inter não agredia. O Diego não tinha uma boa conclusão, o Robertson mal tocou na bola. Então o Inter teve, sei lá, 70% de posse de bola no segundo tempo, mas não conseguiu chutar gol. Se o Inter usar
ousar fazer o que o Flamengo fez, ele vai matar o Marcelo Cirino. Se ele colocar jogar na linha de 3 lá nos lados do campo, ele vai tirar de perto da área, que foi o que fez o Flamengo para priorizar dentro da área a figura do Guerreiro. E o Marcelo não conseguiu se firmar por lá. Se fizer a mesma coisa aqui, vai incorrer no mesmo erro e vai atrapalhar a afirmação desse jogador que vem, e se vier, vem para ser titular do Internacional, mas não para jogar nos lados, longe da área. Um jogador oportunista com velocidade tem que ser o primeiro que vai puxar o ataque do Inter lá na frente. Ô, Matheus, vamos ver um pouco de repercussão sobre a possibilidade de Jeromel ser vendido. Você tem interatividade sobre isso, por favor? Claro, Meneghetti, vamos lá. O Evandro Pedersen está participando, dizendo: o Jeromel renovou no passado e o Donos da Bola continua fazendo terrorismo, dizendo que o jogador vai ser vendido. Douglas Weber: não pode vender o Jeromel. Se o Grêmio fizer isso aí, é o fim do ano de 2017 do Grêmio. O Cláudio Roberto diz o seguinte: tia, a bancada reclama, o Grêmio só faz contratação fraca. Aí vocês, Ribeiro, quer vender os melhores do Grêmio? Me expliquem. O Jonatas Biru diz aqui, ó: o Jeromel merece um contrato vitalício no tricolor. Certeza que não sai. Também a participação no Facebook, no Donos da Bola, na nossa página no Facebook, o Paulo Valdir diz aqui, ó: se o Grêmio vender o Jeromel, já era Libertadores. Vai ser um balde de água fria na torcida. A repercussão quanto essa proposta que pode aparecer para o jogador e a direção do Grêmio, Meneghetti. Eu estou com todos esses que participaram conosco nessa linha. O Grêmio não pode vender o Jeromel e acho que o presidente Bolzan, claro, evidente, inteligente, não vai fechar negócio, pelo menos agora, antes de disputar a Libertadores da América. Talvez possa até fazer um acordo. Olha, Jeromel, disputa esse ano conosco a Libertadores, estamos com um time montado, azeitado, ano que vem a gente te negocia. Diga lá, Paulo Brito. Pois é, estamos aí para falar da Sorri Fácil, que tem como seu lema: sorrir é uma conquista. Sorri Fácil, não esqueça, hein? Abriu loja agora, uma clínica em Alvorada, na Avenida Getúlio Vargas, 1260. Já funcionando, inclusive aos sábados, né? Para que você de Alvorada, Zona Norte de Porto Alegre, aí da CIS Brasil, do Sarandi, possa ter mais perto de você também uma clínica da Sorri Fácil. Para você que passou o fim de semana aí comendo churrasquinho, tomando chimarrão, agora está na hora de começar a semana se preocupando com os dentes, né? Fazendo uma limpeza, fazendo um clareamento até, né? Para você que toma muito chimarrão, cafezinho, afinal você é gaúcho. Chegue na Sorri Fácil, que está sempre lá com muitos dentistas para fazer a maior orientação. Olha, para facilitar, está aqui o telefone, está aqui também o WhatsApp, para você marcar, né, o seu agendamento lá. E a especialidade da Sorri Fácil é o implante dentário. Implante dentário, olha, você não imagina aquele buraco que você tem, aquela falta de dente que você tem. Com o implante dentário da Sorri Fácil, você vai se sentir outra pessoa. Portanto, agende a sua consulta e faça o implante dentário na Sorri Fácil, que está mais perto de você. Afinal, para a Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Venha para cá, Paulo Brito, para a gente debater um pouquinho mais. Nosso editor Paulo Pires está pedindo para a gente ampliar o nosso debate. A gente foi meio especial sobre Pedro Jeromel. Vou reafirmar aqui. Meneghetti, sabe por que não dá para ser como você disse, que seria muito bom? Por quê? Porque isso só seria bom para o Grêmio. O Jeromel, com 31 anos... Peraí, pode ganhar uma Libertadores da América. Botaram o currículo um título continental. Dinheiro. Ele está com 31, tem que fazer o pé de meia. O Jeromel tem ainda lugar na seleção brasileira, na minha opinião. Ele está na seleção. Não, eu sei, mas tem lugar para ir para a Copa do Mundo. Ele está na seleção nacional. Na Copa do Tô falando da seleção. Não, eu não sei, Ribeiro. Não dá para ser definitivo. Ah, não, o Tite não vai levar ele, já montou o seu grupo. Não sei, faz uma temporada de novo de exceção. Olha, ano de adiar um projeto, adia o projeto um ano e vai com 31 para fora. Eu sei que Jeromito é hoje um dos grandes ídolos da torcida do Grêmio. Aliás, então, tu é que vou abrir um parênteses, interatividade. No treino do Grêmio, os jogadores do Grêmio chamam ele de Jeromito. Tem alguns que têm apelidos, né? Tu sabe que o Wallace é o papai, tem alguns com apelidos. E o Jeromel é o Jeromito. O Jeromel só não é capitão do Grêmio porque ele é talvez o cara que mais consiga levantar a torcida na arquibancada. Mas dentro do vestiário ele não tem essa empatia, essa liderança que ele tem, por exemplo, quando está jogando em campo, né? Então, assim, ó, é óbvio, Paulo Brito, uma frase, que o ideal seria mantê-lo. Mas se é para contratar Diga, gente, Paulo Brito, mais que uma frase, nós queremos te ouvir. Ele não é capitão, ele não tem essa empatia com os jogadores, porque não é boleiro, ele não é estilo boleiro, ele é um empresário. Eu sei que ele tem 3, 4 empresas em Porto Alegre, é um administrador. Então não precisa de dinheiro, não precisa. Então ele não
não é assim um boleiro, rigorosamente um boleiro para estar, sei lá, tomando um chopinho com todo mundo. Não é. Bom, o que interessa, eu acho que é que o Grêmio, o presidente Bozan, tem que focar na Libertadores da América. Se é verdade, o Renato tem razão nisso, o Renato já deu a letra e o alfabeto para a direção do Grêmio, de que falta ainda a grande estrela, falta ainda o grande jogador, não é se desfazendo de um dos seus melhores. Não, eu concordo com o Felipe, o Wallace. Tem substituto. Ah, mas não tem igual. Bom, é óbvio que não tem igual, porque senão seria reserva e jogaria o outro. Então, não. O Wallace é um jogador que tem mercado no exterior, está na seleção brasileira também, é um campeão olímpico como titular da seleção que ganhou da Alemanha na final e, portanto, tem mercado. Então, que se desfaça desse jogador, que é mais fácil de repor. Sabe qual é a vantagem para a torcida do Grêmio? Agora eu vou falar para você, torcedor do Grêmio. Tá? A vantagem é que esse tipo de proposta para o Jeromel, com 31 unidades, é só boa para o Jeromel. É ruim para o clube. Entendeu? Então, vale a pena, e aí então eu vou fazer o contraponto de mim mesmo, né? Vale a pena o presidente dar um aumento pro Jeromel, entendeu? Isso aí, estender o seu contrato, algo do jeito, né? Boa. E aí acabou o assunto. Claro. Como ele renovou ano passado, tem contrato vigente. Mas é que ele valorizou. Isso aí é inegável. Até eu te diria, não, ele tem contrato, ele tem que cumprir, tem contrato em vigor. Mas o Grêmio precisa de um jogador, ainda mais o Jeromel, que é muito emocional, que ele é essa coisa de garra e tal. Precisa ter ele focado. Então, dá um aumento sim, o cara merece. Eu tenho uma suspeita. Não tenho informação nenhuma, mas é só uma leitura dos fatos. Cuidado, hein? O Jeromel, ele quer carinho. Mais do que isso, ele quer fazer parte de um time vencedor. Ele está olhando as contratações, ele já deu uma letra a semana passada. Isso é verdade. E que com esses reforços que estão chegando, não vai ter carreira para ganhar a Copa Libertadores. Então ele está usando essa proposta que tem para, quem sabe, por duas frentes, forçar o clube. Ele diz, olha, eu até posso ficar, presidente, mas precisamos de gente para nos ajudar a conquistar a Libertadores, ou senão eu vou porque eu tenho uma proposta boa para ir. Paulo Brito, teu feito dessa segunda-feira vai para? Meu feito de hoje para Antônio Carlos Zago, que a gente tanto elogiou treinando a Juventude o ano passado e quando foi contratado pelo Internacional por ser um técnico competente, mas esse time aí que ele colocou contra a Inter de Lages deixa todo mundo preocupado. É um time de segunda divisão, mas tem mais jogadores de qualidade no grupo e se não tiver tem que buscar. Agora o time que jogou contra o Inter de Lages, e a estreia no domingo agora contra o Veranópolis, e já perdeu tempo, hein, para entrosar um time. Para que isso do titular, o meio campo titular contra o ataque reserva, ninguém entendeu. Dá entrosamento para um time novo, a estreia é domingo. Se ele perder, a torcida já fica um pé atrás com o Antônio Carlos Zago. É um feito com o puxão de orelha este do Brito para o Zago. Bom, antenados na Rádio Bandeirantes. Ô, Matheus, o Grêmio está finalmente contratando o lateral esquerdo? Pois é, Meneghete, já que a gente falou de uma possibilidade de saída, vamos falar de uma possibilidade de chegada e pode ser anunciado ainda hoje. Falo do Bruno Cortez, né, jogador lateral esquerdo que estava no Japão, no Albirex Niigata, nos últimos 2 anos. Ele fez 66 jogos no Japão, marcou um gol na temporada passada. Se destacou no Botafogo, depois passou por São Paulo, Benfica, Criciúma em 2014 e estava esses dois últimos anos no Japão. O que falta? Ele já está em Porto Alegre, tá? Fez os exames médicos pela manhã, aprovado nos exames e rescindindo o contrato com o São Paulo. Ele ainda pertence ao Clube Paulista, tem contrato até metade do ano. Rescindindo esse contrato, aí pode ser anunciado ainda hoje para a temporada de 2017. Ele tem 29 anos de idade, Meneghete. Eu gosto desse jogador. Me parece que ele perdeu em algum momento da carreira o foco. Ele perdeu o rumo, descarrilhou na sua trajetória e não foi mais mesmo jogador. Mas eu gosto dele, eu acho que ele tem muita qualidade, esse jogador. Eu acho que assim, o Grêmio está sendo criativo. É uma boa invenção essa. Pode dar certo, eu não sei qual é a condição de contrato, se é um investimento alto. Eu acho que dá para tentar o Cortez. Eu acho que dá para tentar. Não acho que ele vá ser titular do Grêmio. Acho que ele não vai conseguir jogar. O Marcelo Oliveira é um jogador que se entrega muito nos treinamentos, no trabalho, em campo. Tem as suas limitações, mas tem muito vigor físico. Tem uma bola aérea defensiva interessante. É líder. Tem uma liderança. Então acho que ele não vai, mas como alternativa, acho que pode ser interessante. Ô, Meneghete, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O Bruno Cortez, na minha opinião, ele é criativo, sim. Agora, o aditivo... Ele, jogador, é criativo? Não, a contratação, tá? Agora, o aditivo utilizado por ti, eu já não tenho tanta esperança assim. Uma boa contratação. Por quê? Porque o Cortez, a gente conhece bem, é um jogador que no Botafogo, sabe, daqueles jogadores que atuaram uma boa parte do Campeonato Brasileiro bem e foi chamado para a seleção, né? E com esse status foi contratado pelo São Paulo e não conseguiu jogar no São Paulo. Ele não conseguiu jogar, sabe? Não fardou.
Não conseguiu, não foi, nunca foi o jogador que ameaçou ser. Ele foi lá no convocado Botafogo. para a seleção no Superclássico das Américas, uma seleção nacional como essa que o Tite chamou agora, e ele não foi titular. O titular foi o Leandro Castan, que era zagueiro. Era o time do Mano Menezes. Eu discordo também do Meneghetti, viu, Ribeiro? Eu acho o seguinte, o Bruno Cortes teve uma boa temporada no Botafogo, depois foi para o São Paulo, não vingou. No Criciúma ele não conseguiu jogar e estava no futebol japonês num time que, convenhamos, ninguém conhecia, né? Albirex Niigata foi 10º para baixo na tabela de classificação do futebol japonês. Não se destaca no Japão, não se destaca no Criciúma, eu não julgo como boa contratação. Acho semelhante a do Galhardo, por exemplo, um jogador de mediano para baixo, Vamos, que o num Galhardo time bem montado... Não, mas aí que eu quero chegar. Num time bem montado, o Galhardo se encaixou e deu certo. Mas assim, pode ser assim o Bruno Cortes. Hoje na Rádio Bandeirantes, no Esporte Notícia, primeira edição, apresentado por esse que você fala, nós ouvimos o Milton Cruz, esse eterno auxiliar técnico do São Paulo, né? Jogou no Inter, né? E o Milton Cruz, que trabalhou com ele no São Paulo, citou o que a gente sabe, bem no apoio. Bem no apoio. Ele era atacante, né? Entendeu? Ele era ponta esquerda, eu acho, quando menciona. Então, é mais um desses jogadores que vem para gauchão, para grupo. Eu não vejo, até agora o Grêmio não contratou ninguém, né, para disputar a titularidade. É isso que eu acho. José Aldo Pinheiro, sempre alguém muito equilibrado e ponderado no nosso programa. Meneghetti, nós temos uma realidade. O Grêmio está contratando jogadores todos abaixo da expectativa. Por conta da condição financeira ou da ausência de recursos, o Grêmio não está conseguindo trazer aqueles jogadores que dariam ao seu torcedor um sentimento de confiança. Esse é mais um que está no perfil desse modelo de jogador, que vem porque está no mercado, numa condição acessível, de qualidade duvidosa e que chega para quem sabe, pode ser, mas não se sabe. É esse exatamente o trato que nós podemos dar para essa contratação. É um jogador que depois do Botafogo nunca mais se firmou em lugar nenhum, que foi para o Japão e lá não conseguiu se firmar e que volta para o Brasil e fica livre no mercado. Não é um jogador de ponta, não é o que o Grêmio precisa para ser campeão da América, não é o que vai preencher as necessidades do Grêmio. Essa é a minha opinião. Eu quero só dizer a vocês que é óbvio que se viesse o Massi do São Lourenço seria muito menor e se viria para ser Não, mas titular. o Vandione se comentava ontem, Tá bem. que é um jogador de qualidade. Também de qualidade e tal, mas diante do cenário que o Grêmio não quer investir, eu acho que é uma criatividade. O problema uma é aposta. esse, o problema é esse, Meneghetti. O problema é o discurso com as ações, que não casam. O Grêmio fechou 2016 dizendo o seguinte: vamos contratar jogadores para brigar por titularidade. Precisamos de um fazedor de gols e contratações pontuais. Não vamos contratar para fazer elenco. Isso não fui eu que disse, não foi o Meneghetti. Foram os dirigentes do Grêmio. Adalberto Praz, Romildo Bolzan. Eles disseram isso. Mas que o futebol do Grêmio mudou, né? Assumiu o Renato, né? Tudo bem, só que as ações de 2017 não são o discurso de 2016. Já contratou 6 caras o e nenhum discurso, para inclusive, titular. já mudou, Zé Alberto. Agora, Zé Alberto. Um abraço para Um abraço pro Zé Alberto. E só não contratou o fazedor de gols, né? O discurso já mudou, já é dessa forma agora. Não, agora a gente vai reforçar o elenco. Tudo bem. Não está no direito do Grêmio de reforçar o elenco. Inclusive, era uma crítica que se fazia. O Grêmio tem time, mas não tem elenco. E é assim que o Grêmio vem se reforçando. O elenco. Agora, o time continua o mesmo. Ele pode chegar aqui e enganar, não. Ele pode calar a nossa boca, Claro. a todos que estão criticando. Ele, em algum momento, há uns 10 anos, ele até jogou alguma bola, mas agora, ultimamente, não é o cara que o Grêmio precisa. Ele tem 29 anos, ele não é veterano, hein? Não, mas Não é veterano. Mas está na segunda fervura. Léo Moura. Era. Idade apta de um atleta de futebol, Ribeiro, é 27, 28 anos. Ele está nos 29. Segunda fervura, 32, 33 em diante. 29 não. E tá lá, como é o nome do time mesmo, Felipe? Albirex Niigata. Outra coisa, tem jogador de 18 anos que pode estar num clubeco assim. Isso aí é uma... Eu comecei dizendo sobre o Cortes que teve um momento da carreira dele que ele se perdeu, ele descarrilhou. Que eu não sei o que aconteceu, eu não sei, mas ele vinha bem. Ou só teve aquele momento, aquele inteirinho. Mas aquele momento não foi assim só, não foram 6 meses, entendeu, Ribeiro? Foi uma temporada e meia, que ele foi bem no Botafogo. Não me emociono muito, não. Léo Moura e Bruno Cortes. Faceiro esse time. Reservas. Reservas. Faceiro. É que o Grêmio só contratou reservas até agora. Bom, segundo o Renato, para grupo. Segundo o Renato, para grupo. Gauchão, Primeira Liga e tal. Não, o Grêmio está montando o time para jogar o Gauchão, a Primeira Liga. É isso que o Grêmio está fazendo. O time da Libertadores é o time que ganha a Copa do Brasil. Essa é a conclusão que eu chego. Com o Jeromel. É isso aí. Para não desgastar os titulares, o Grêmio está montando um time reserva.
Matheus, na redação, por favor. Vamos lá, repercussão quanto ao Bruno Cortes. O Gelson Klein aqui. Eu preferia que tivesse renovado com o Marcelo Hermes. Seria mais barato e o futebol é igual dos dois. Lucas Welter diz que se é para trazer qualquer um, traz o Anderson Pico. Tem muito mais qualidade, segundo o Lucas. O Eduardo Ferreira critica aqui, virou clínica de reabilitação, é a crítica do Eduardo. O David Barbosa diz aqui, eu acho uma boa contratação. Ele tem bola no corpo para ser titular e não é velho como o Léo Moura. Débora Jefferson diz aqui, era ótimo lateral, não sei como está agora, bom reserva para o Marcelo Oliveira. Já o Cauê Rodrigues diz que é ridículo, melhor apostar na base do que fazer contratação furada, dinheiro fora. O Wilson Fornazieri diz aqui, ó, se é bom ou não, não se sabe. Só precisamos que tragam alguém que jogue bem. Por enquanto, só trouxeram amigos do Renato a participação da galera. Estão muito amargos hoje. Aliás, amargo, mas é aquele amargo bom. É o chimarrão do Paulo Brito. E o Paulo Brito levou o seu mate neste final de semana para o Paradouro de Verão da Band lá em Tramandaí. Vai, Brito! Chimarrão do Brito no Paradouro da Band Sesc aqui em Tramandaí, com muito pagode, muita música. Olha quanta gente! Olha quanta gente aí! Que maravilha! Olha que sábado sensacional! E a gente vai conversar com o pessoal aqui. Olha só! E aí, belezinha? Tudo certo? Tudo certo. Tá gostando do pagode? Tá bom. É? Bora onde? Porto Alegre. Porto Alegre, Colorado Gremista. Colorado, né? Sofreu muito? Sofri. Sobe agora direto? Não, vamos sim. Vamos subir sim. É gremista ou só tá de azul por acaso? Gremista. É? E vai ser campeão da Libertadores? Tomara, esperamos, gostaríamos. O que tá achando do Paradouro da Band Sesc? Muito legal, muito legal. Inclusive eu vi ontem lá em Tramandaí, na frente do calçadão, tu tava dando show lá, dei uma olhada. Tá gostando do pagode? Adorando. Adorando. Tá sambando muito? Muito. Dá uma dançadinha aí, vamos ver. Pessoal no Paradouro da Band Sesc, curtindo a música nesse sábado, final de tarde. Nesse sábado. Olha aqui o secretário de Turismo, Júnior Cecim, tudo certo? Tudo certo, tudo belezinha. Tudo belezinha. Como é que tá esse movimento? Olha só que sensacional na casa da Band, num sábado maravilhoso de sol. Maravilhoso. É um prazer ter a Band como parceira de Tramandaí para trazer esses benefícios ao lazer para todos os veranistas que vêm curtir a praia de Tramandaí. Júnior Cecim, secretário de Turismo de Tramandaí, é colorado ou gremista? Sou colorado. Sofredor? Não, sofredor não, ganhei tudo que pode. Agora vamos ganhar a Série B para ganhar tudo de vez aí agora, né? É isso que o Colorado quer, ganhar a Série B para ganhar tudo e subir. Para realmente ser campeão de tudo agora, né? Ei, estamos gravando o chimarrão do Brito e a senhora está sempre presente aqui na casa da Band Sesc. Por que a senhora gosta dessa casa, uma casa aconchegante? Eu adoro aqui, é tudo de bom, eu amo aqui. A senhora vem todos os dias desde a abertura? Desde a manhã até de noite. Eu passo o dia aqui, eu e o meu neto, o que eu vou fazer? Tudo belezinha? Tudo belezinha! Estão gostando da música? Muito legal, um pagodinho é sempre bom, né? E já arrumaram um namorado aqui? Não, ainda não. Ainda não? Não. A gente procura. São de onde? Porto Alegre. Porto Alegre, coloradas ou gremistas? Gremista sempre. Colorado, né? Colorado. Sofreu muito? Não, chorei. Aqui é penta. Ei, te conheço, não sei de onde. Deve ser de alguma noitada daquelas tuas. Deve ser, né? Colorado ou gremista? Os dois. Cláudio Roberto Pires Duarte, o que está achando desse Paradouro da Band Sesc? Eu acho que é o evento que está atraindo as pessoas que gostam de se divertir, porque a programação está boa, positiva, grandes bandas, grandes conjuntos, cantores maravilhosos.
e uma assistência muito boa para todo aquele pessoal que aqui chega e é bem recebido e sai daqui até com brinde. Isso é muito bom, muito bom. É verdade. E o coordenador aqui da casa é o Rangel. Rangel, olha que sensacional esse movimento aqui na casa da Band Sesc, com toda essa programação, com todos esses brindes. Está além da expectativa. Né? Além da expectativa. E o parador foi projetado para o veranista, para o morador do litoral, né? Então é receber bem eles, é para se sentir em casa aqui na Band. Vem cá, você mora na Serra. É torcedor do Grêmio ou do Inter? Torcedor do Grêmio e do Esporte Clube Serrano. Esporte Clube Serrano. Já ganhou algum título? Pelo Grêmio, muitos. Valeu, parabéns pela organização. Grande abraço. Grande Rangel, coordenador da casa da Band Sesc, nesse paradouro aqui em Tramandaí. Vamos encerrar com música. Chimarrão do Paulo Brito, feito. Repararam que o Paulo tinha um fio, né, que prendia nele, né? Porque a camisa não tem pilha, tem que prender, estava acesa a camisa, ele vai consumindo energia, né? Que é camisa do Paulo Brito. Diga lá, Ribeiro Neto. Eu estive ontem lá no Paradouro da Bandeirantes, lá fazendo o meu programa de rádio lá, foi muito bom, muito legal também, muita gente bonita como eu, né? Na beira da praia, vá lá, porque fica bem na divisa da Rua da Igreja com a Avenida Beira-Mar, é o ponto de encontro do litoral, a casa da Band, tá certo? E sabe que eu amanhã, Luciana, estou saindo de férias, vou para o Gravatal. Sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz... O quê? Reservei meu estoque de ativo. Tá certíssimo, Ribeiro. Tá pensando que eu sou o quê? Que eu sou bobo? Eu não. Vou preparado com tudo para o jogo do amor. É ou não é, Luciana? É isso aí. O pessoal tem que ter sempre motivação. Você que tá aí, você solteiro ou você casado, você tem que se divertir, aproveitar o verão. Isso inclui o seu relacionamento. E com o Ativo você vai ficar mais disposto, com mais energia e sempre pronto para o que der e vier. Ligue 30810700. Você vai ver que o Ativo ele é um poderoso estimulante que age no seu corpo por vários dias e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea e não vicia. Então liga na central 30810700. Fique por dentro, tá, da nossa super promoção de final de mês. Olha, vamos facilitar tudo hoje, Ribeiro, tá? Facinho, facinho. Ó, primeiro pagamento só para março. Você vai usar o Ativo, vê que é bom, vai surpreender a parceira e só depois você paga. E você só começa a pagar lá, ó, lá na frente mesmo em março. A parcelinha é bem baixinha e a entrega ela é grátis e sigilosa para todo o estado, inclusive você que já tá aí no litoral. E tem um presente especial na compra hoje, Ribeiro. Especial. Muito especial. Agora para você, tem que ligar nos próximos 5 minutos, aproveitar a promoção. 30810700, 30810700, é só por telefone, direto do laboratório, com o precinho assim, ó, bem baixinho, Ribeiro. Baixinho, mas pra você ficar grandão, tá bem? Olha aqui, o negócio é o seguinte, tá na pilha do Ativo? Tá na pilha. Seja sereno, saia da ladaia. Vem comigo, ativo neles, Meneghete. Já voltamos com os donos aqui na Band. Ô, Matheus, o Grêmio tá reforçando também o seu time sub-20, né? É verdade, Meneghete. Martim Chaves desembarca essa semana aqui em Porto Alegre para assinar esse contrato de empréstimo de uma temporada com o Grêmio. Ele foi destaque na Copa RS no final do ano passado, né? Muitos que viram os jogos do Peñarol viram nesse uruguaio de 18 anos, atacante, como a revelação da equipe, jogador de bastante velocidade e técnica, por isso foi observado pelo Grêmio e fechando esse contrato de uma temporada. Empréstimo começa na equipe sub-20, vai sendo observado, aí pode ser testado na sequência na equipe principal também. É a promessa uruguaia, Martim Chaves do Peñarol, agora com a camisa do Grêmio, Meneghete. É um jogador pequeno, a gente vê no tamanho dele, um jogador mais miúdo, né? Agora, isso não quer dizer que ele não possa ser o maior jogador do mundo de dos últimos tempos, é o Messi. E o Messi é pequeno também. Não é referência de nada. Mas eu quero só dizer o seguinte, o Grêmio eu acho que acerta, eu não estou falando da contratação em si, eu gosto desse tipo de aposta, às vezes pode dar certo, em colocá-lo no sub-20 sem criar grande expectativa e sem aumentar a responsabilidade do menino. Vai para o sub-20, fica lá 6 meses, o Renato vai observando, vai vendo, mas só tem um problema, né? Esse jogador está sendo vindo por 1 ano, Meneghete. Tá bem, mas em 6 meses o Renato já sabe. Um pouquinho. Eu quero saber se veio com o preço do passe fixado. Sim. Não vai o Grêmio trabalhar para o Peñarol, né? A situação é a seguinte, ó, ele vem e o Grêmio quer fazer com ele o que fez com o Luan, que veio do interior de São Paulo, ficou 6 meses apenas fazendo reforço muscular
E aí depois, nos últimos 6 meses, começou a ser utilizado para ser testado e observado. O Luan deu certo, ficou, o Grêmio comprou o passe e hoje é o Luan que a gente conhece. O Maxi Rodrigues veio do Uruguai e já foi utilizado na fogueira. Foi atirado na fogueira. Essa comparação E aí a direção do Grêmio chegou à seguinte conclusão: o Maxi Rodrigues não tinha estrutura física, muscular, para aguentar o arranque das competições do Brasil. Porque o Uruguai é pequeno, a maioria dos jogos se dá na mesma cidade, as viagens são curtas. E lá a estrutura física de musculação e tudo mais não é a mesma dos departamentos aqui de Porto Alegre. Então o Maxi Rodrigues foi um que sentiu completamente. E o Grêmio vai ter esse cuidado agora com o Chaves. Agora, a ferramenta ele tem. Tem uma arrancada bonita, mas é uma criança, né? É um menino. 18 anos e ainda não desenvolvido, não tem aquela definição física de adulto. Então ele não teria condições de jogar uma Copa Libertadores, por exemplo. Mas ele veio para base. Mas o Sub-20 não é mais base, né? Não, mas ele tem 18, né? Pra jogar no Sub-20, né? Ele vem para o lapidar, aquela transição que o Grêmio tem entre o profissional e os times de base. Acho que tem que apostar, tem que garimpar jogadores com esse perfil de 18, 17, 15, até 19, quem sabe, e testar e dar oportunidade. Daqui a pouco tu tira uma joia rara. Claro. Ele pode aparecer, por exemplo, na Primeira Liga, onde o Grêmio vai utilizar o time de transição. Que esse guri, por exemplo, aí ele está fazendo chover, como fazia também o garoto que o Grêmio tem lá, agora me... Beto da Silva? Não, esse que o Renato disse ontem na entrevista, que não sabe qual é a posição dele, que não sabe... O Lincoln. O Lincoln fazia chover também na base. E quando subiu para o time de cima, não conseguiu jogar. Faltou tamanho. Exemplos de jogadores que não conseguiram vingar no profissional, né? Mas se o Grêmio cuidar, dá para ver, embora eu odeie negócio de DVD, sabe? Não gosto, aí para mim é maquiado. Mas, evidentemente, que tu vê que o cara tem ferramenta, como disse o Meneghetti, né? Vamos ver. Só espero que o Grêmio tenha feito um bom negócio, né? Eu não quero ver depois o jogador vingar no Peñarol depois de ser trabalhado no Grêmio. Só isso. Ô, Matheus, o que mais temos de especulação pro ataque gremista, hein? Pois é, Meneghetti, é um discurso que a gente acompanha desde o ano passado pela direção do Grêmio, nessa busca de um fazedor de gols, essa prioridade por buscar atacantes. Já contratou o Jael, né, que foi uma indicação do técnico Renato Portaluppi, e também o Beto da Silva, onde o Renato foi consultado aí pela direção nesse contrato que fez com a equipe do Grêmio. Mas o atacante ainda é prioridade. A gente acompanha uma palavra do técnico Renato Portaluppi que fala justamente sobre isso. Nessa linha do que a direção falou no final do ano passado, a comissão técnica mantém também por buscar mais atacante para reforçar o elenco nesse ano. Antes mesmo da minha chegada, vocês já estavam cobrando jogadores que fizessem gols. Então essa era a nossa prioridade. Continua sendo a nossa prioridade. O problema é a gente encontrar no mercado um jogador de qualidades boas e entra nessa fase que eu falei daquele 1 ou 2 tiros, entendeu? Que possam chegar fazendo gols e nos ajudando bastante. Esse é aquilo que eu falo, 1 ou 2 tiros. Os nomes estão lá, mas aí bate na parte financeira. O jogador que faz gols tem que trazer o cara. Sim, o cara. Aí vem um cara aqui sendo o cara, ganhando 1 milhão por mês, atrasando o salário de todo mundo, e aí como é que fica? Então pode ser que venha daqui a pouco o cara, não ganhando essa quantia, que vai nos ajudar tanto quanto o Jael, porque a gente não pode colocar um jogador apenas numa posição. Esse jogador não vai jogar todos os jogos. Tem problema de cartão, tem problema de lesão, tem problema de esquema tático, o treinador quer modificar. Então é importante você ter sempre, no mínimo, 2 jogadores para cada posição. Então, um chegou, é o Jael, para essa posição. A gente vai atrás de outro? Vamos atrás de outro, desde que o clube possa dar esse jogador para o Renato. Já vamos debater aí a manifestação do vice-presidente de futebol. Lá vou eu chamar o Renato de dirigente, nada a ver, do treinador Renato Portaluppi. Diga lá, Ribeiro Neto. Vou deixar tudo mastigadinho para vocês. Comece o ano de vida nova com o feirão da Virada Tenda. O ano muda e você muda também. Ligue 4013-2740, somente nos dias 26 a 29 de janeiro. Feirão da Tenda no Shopping Canoas. Não perca, saia do aluguel a partir de R$ 99,00 de entrada e benefícios de até R$25 mil do Minha Casa Minha Vida. Realize o seu sonho agora. São condições incríveis para você começar o ano com a casa própria. Ligue já!
4.003-2740, somente de 26 a 29 de janeiro. Feirão da Tenda no Shopping Canoas, não perca! Só apartamentos prontos para morar e em lançamentos. E você não paga nada pela documentação. Ligue já, 4.003-2740, Feirão da Virada Tenda. Tá ou não tá mastigadinho, Meneghete? Venha pra cá então, mastigadinho. Venha pra cá, Ribeiro Neto. O Ribeiro tá fazendo referência à frase que ele pensou, que eu entendi a frase que o Renato diz assim: a gente tem que ler as pessoas também nos pormenores. Os nomes estão lá. Subentende, já entreguei para eles. Agora é questão financeira, ele complementou. Ele disse assim, o Renato, ele não disse que eu já entreguei para eles, deixou subentendido. Os nomes estão lá. Agora esbarra na questão financeira. Eu acho que essa é a leitura, né? É isso aí, tá mastigadinho para eles lá. Aliás, o Renato, foi uma pérola a entrevista do Renato na sexta-feira, porque ele é desse jeito. Eu digo assim, ó, o Renato compra ele e as suas circunstâncias, tá tudo bem. E todo mundo sabe que o Renato tá assim. E agora ele tá grandão, né? Tá grandão, ó, tá, né? Campeão, beleza. Ídolo da torcida tá com ele, os jogadores estão com ele, então ninguém mexe no Renato agora. Que ele deixa o departamento de futebol vulnerável, deixa, né? Sabe o que aconteceu? Porque o discurso dele é aquela isso aí, eu fiz, já fiz, agora vocês fazem. Em 2011, o Grêmio queria contratar o Ronaldinho. Isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo lembra. Nosso amigo não conseguiu. Cidade Dias, o homem das caixas de som. Não conseguiu. Aí o Renato disse assim, chamou o vice de futebol, que era o Antônio Vicente Martins, chamou os outros diretores de futebol e disse assim, então tá, não tem o Ronaldinho, eu indico o Carlos Alberto. E aí os caras disseram, não, Carlos Alberto não, sem condição, olha o retrospecto do cara. Não, deixa comigo que eu vou salvar esse cara. Não, esse aí nós não vamos contratar, Renato, nem vem. O Renato disse ok, virou as costas, foi na sala do presidente, que era Paulo Odoni, e convenceu o presidente Paulo Odoni a fazer um negócio. E aí nós ligávamos, entre eles, o César Cidade Dias era o diretor de futebol na época, e perguntava, Carlos Alberto tá vindo pro Grêmio? Não, não tá vindo. Um dia depois, Carlos Alberto se embarca e é apresentado por Renato e Paulo Odoni. E aí fomos para cima dos dirigentes. Poxa, vocês diziam que o Carlos Alberto não estava sendo contratado. Mentiram? E aí os dirigentes diziam, olha, essa é uma negociação que não passou por nós, passou pelo Renato com o presidente. É assim que funciona o Renato. É assim que ele vai. Convence o vice de futebol ou não. Se não convence o vice de futebol, vai direto no presidente e traz quem ele quer. É assim que funciona o Renato. Zé Aldo, não é um grande momento para a gente criticar Renato, porque é o pentacampeão que acabou de tirar o Grêmio de uma fila de 15 anos. Mas a gente também não pode fechar os olhos para uma realidade. Está havendo uma misturança entre funções lá no Grêmio, retornando o Grêmio a um modelo já superado do passado, em que o técnico era mais que o técnico, era o manager, era o gerente, era o supervisor, era o executivo, o Renato está assim. Ele está indo além dos limites da sua função de treinador. E para a função de treinador, que se espera, baseado na conquista da Copa do Brasil, Renato ignora elementos que são essenciais, que são aqueles, ele diz, ironizando, que quem estuda não apresenta nada de novo e vira ídolo, e que o que importa é a vitória, é vencer. Na realidade, isso é um pouco vazio, porque o que vai se esperar do Grêmio ao longo de 2017 é um trabalho com substância, é um trabalho com qualidade de jogo. Não é apenas o que foi campeão, o que ficou campeão já ficou para trás. Agora ele vai ter que montar um time, vai ter que montar um trabalho consistente para ganhar. Nesse ano são 5 competições e grandes competições. A gente está vendo os outros concorrentes fortes do Grêmio. O Atlético sendo treinado pelo Roger, o São Paulo pelo Ceni, o Palmeiras lá fazendo um trabalho bom com o Batista, enfim. Os grandes concorrentes do Grêmio nesta temporada estão se preparando, estão fazendo bons trabalhos. E é com eles que o Renato vai ter que medir forças. E essa ideia de debochar de quem estuda, de quem trabalha, não me parece ser o melhor caminho. Dá a ver, hein? Bonito isso aí, Zé Aldo. Agora, tem lugar para todo mundo, tem lugar para cara vencer com estudo e também tem os caras que são autodidatas e vencem sem estudo. Eu não vou simplesmente só ficar babando o ovo de quem vai em Oxford ou vai no Barcelona. Isso depende. Tem profissionais que precisam mesmo disso. Tem profissionais que precisam um pouco menos. É óbvio que estudar sempre é bom. É óbvio que agregar conteúdo sempre é bom. Só que isso não quer dizer que vai ser definitivo. Ele vai lá, estuda, aprende, volta e se torna rei. Não, não é assim. Mas eu respeito quem estuda, quem se prepara, Ribeiro. Mas eu também respeito. Eu acho desnecessário ridicularizar quem se prepara, quem estuda. Tá, mas é o jeito quem dele. Se aprimora. Eu acho desnecessário. Aqui, o Cuca e o Renato não estudaram e foram os dois jogadores. Só no futebol tem espaço. No futebol brasileiro esse ano, Zé Tata Vênia, foi Cuca e Renato. Só no futebol tem espaço para se debochar de quem estuda. Só no futebol. Já voltamos com os donos aqui na Band.
Vamos lá, Matheus, na redação, por favor. Pois é, Meneghetti, os dois reforços do Inter foram apresentados oficialmente hoje. Klaus e Alemão concederam entrevista coletiva pela primeira vez como jogadores do Internacional. A gente acompanha a primeira manifestação do Klaus, fechou contrato até o final de novembro com o Inter e conhece muito bem o Zago, né? Trabalharam juntos no Juventude no ano passado e ele fala justamente sobre isso. Essa organização de defesa no Inter agora, tendo o Zago com quem trabalhou em 2016. O Zago gosta muito que o zagueiro jogue e também organize o time, né? E isso eu aprendi bastante com ele lá em cima, lá no Juventude. E essa parte de organização do time a partir do setor defensivo. Isso ele quer muito e isso eu aprendi, então eu acho que eu posso colocar isso no time do Inter e estou à disposição dele. E o lateral direito alemão, que fechou 3 anos com o Internacional, fala das suas características. Jogou no Botafogo no ano passado, agora como jogador do Inter se apresenta aí, alemão. A gente treina durante a semana para chegar no jogo e executar. Então, se ele pedir uma linha mais baixa de marcação, a gente procura sempre compor ali a linha de 4. Como também se pedir um apoio mais ofensivo, a gente tem que estar preparado para atacar bem. As minhas características são mais ofensivas, mas com toda a responsabilidade ali atrás. E assim, estamos à disposição, assim como o Klaus falou, a gente tem que estar focado naquilo que o treinador passar para que a gente possa executar bem. Felipe, bons reforços? Para a exigência do Inter na temporada, sim. Zé Aldo. A questão é a competição que o Inter vai disputar. Talvez eles quebrem o galho, mas eles não são, para a grandeza do Inter, a solução. Ribeiro Neto. Série B. Jogadores para a Série B está aí. Muito bem, boas férias, Ribeiro Neto. Bom descanso. Obrigado, estarei no Gravatal, entendeu? Qualquer coisa é só chamar. Fecha daí, Matheus. Jogo treino do Grêmio hoje à tarde, 4h30 contra o Sindicato dos Atletas. O time que deve começar esse jogo treino é o base do ano passado, campeão da Copa do Brasil, com a manutenção do Pedro Rocha entre os titulares, Meneghetti. Muito bem, voltaremos amanhã ao 12h30. Tenham todos vocês uma excelente segunda-feira. Tchau!